boa tarde para você. Dá uma boa tarde para quem está assistindo a gente na internet também. E eu vou pedir desculpas porque da última vez que eu falei aqui, o pessoal veio falar comigo, você fica se mexendo de um lado para o outro e tem internet, a câmera tem que ficar mexendo, você não aparece. Então hoje eu vou ficar mais paradinho aqui. Quem tiver na internet vai poder me acompanhar e vocês também não vão ficar fazendo assim de um lado para o outro, que nem fosse como se fosse uma partida de tênis aqui, eu andando de um lado para o outro. Mas antes da gente abrir a Bíblia e estudar a mensagem de hoje, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e eu vou pedir para Deus falar aqui conosco nessa tarde. Bondoso Deus, que está no céu, Senhor, nós te agradecemos porque podemos estar aqui para aprender um pouco mais de Ti, Pai. No corre-corre da semana, onde tudo é tão tenso, tão corrido, onde quase não podemos parar. Nesse momento, Pai, queremos simplesmente respirar e ouvir a Tua voz. Parar um momento para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa semana, o que o Senhor tem para nos mostrar. Que nesse momento, Pai, ao abrirmos a Tua palavra, não seja eu, mísero pecador, aqui falando, mas que o Senhor possa me usar como um instrumento para que a Tua palavra possa ser dita e que alcance vários corações que precisam ser acalentados nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Na última vez que eu falei aqui, eu falei um pouco sobre um milagre. E eu até fiquei repetindo a palavra milagre, milagre, milagre várias vezes. E hoje a gente vai falar de novo de milagre. Eu gostei aqui que ficou uma arte bem bonitinha aqui em cima, ó, o maior milagre. Pessoal, muito caprichoso. Isso porque eu mandei ontem à noite, eles fizeram isso hoje. Desculpa de novo o atraso. Mas está prontinho aqui. Temos ali também na frente. E eu vou ler com vocês. Você já pode abrir a sua Bíblia, também vai aparecer aqui na tela. A história que a gente vai ler hoje está em João, no capítulo 11. E ela está no capítulo inteiro. Eu vou ler aqui do verso 1 ao 6 e depois do 34 ao 44 com vocês. E depois vou com as minhas palavras e contando um pouco da história toda e tirando algumas lições. Como eu coloquei na introdução, no ministério de Jesus, que durou 3 anos e meio, uma das coisas que ele mais fez, que a gente mais tem relato na Bíblia, são os milagres que ele faz, que ele realiza quando ele está aqui na Terra. E no total são 35 milagres relatados. Nós cremos que não foram apenas esses, mas esses são os 35 selecionados pelos autores dos evangelhos que acabam aparecendo. Uma curiosidade é que só um desses milagres é repetido em todos, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas apesar de esse ser o milagre que aparece em todos, tem um milagre que eu considero ser o maior milagre que Jesus realiza aqui na Terra, que é o milagre que a gente vai estudar hoje. Tanto porque ele foi um milagre que ele em si é grandioso aos olhos humanos, porque parece o mais impossível de todos, tanto porque a motivação de Jesus por trás desse milagre tinha um alcance muito maior do que simplesmente o milagre em si. E a gente vai entender qual que era a principal motivação de Jesus ao realizar esse milagre. Vamos começar aqui, eu vou ler aos poucos aqui, do versículo 1 ao 6, depois do 34 ao 44. É bastante, mas prestem atenção aí para a gente pegar o cerne da história. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Pode passar. O slide, passar. Isso, obrigado. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Terminei o verso 6, vamos pular agora para o verso 34. Pode passar. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele,
que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Pode passar. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligadas com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Muito bem, a gente tem aqui então o maior milagre que Jesus opera na terra. E a gente começa ali, já pode passar, com a primeira frase que eu coloquei para vocês completarem ali. A gente tem algo muito interessante no comecinho desse relato. Porque esse relato mostra que Jesus ele não estava apenas ali prestes a curar alguma pessoa qualquer. Ele estava prestes a curar um grande amigo dele mesmo. E quem faz o estudo lá das 3 horas sabe que esse aqui é um assunto que a gente tocou muito, começando estudando em Gênesis, que é alguma coisa que é o princípio que Deus mais quer com o ser humano. E a frase está aí. Em toda a Bíblia, Deus busca um relacionamento íntimo com o ser humano. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Deus, ele, com os seus discípulos, ele tem esse relacionamento íntimo. Ele não é simplesmente o Filho de Deus que vem e os discípulos para a missão dele. Não, ele cria ali uma amizade, um relacionamento de verdade com Pedro, com João, com todos eles, e não apenas com os discípulos. A gente vê aqui um exemplo claro de uma amizade muito forte que Jesus tinha com Lázaro, Maria e Marta. A Bíblia mostra que Jesus ele se sente mal por eles, que ele tem tristeza, ele era muito amigo. Quando vão falar para Jesus que Lázaro está doente, fala: está doente aquele que tu amas. Ele tinha amor genuíno, uma amizade. A gente vai, durante a mensagem de hoje, eu vou trazer alguns comentários, algumas citações que eu vou falar aqui de cabeça mesmo, alguns detalhes que aprofundam essa história, e vem de uma autora chamada Ellen White. Ela é uma autora renomada e ela faz comentários aprofundando várias histórias da Bíblia. E ela fala que Jesus, ele com Lázaro, tinha uma amizade tão íntima que ele dormia e passava dias, às vezes, lá na casa dele, simplesmente conversando e passando tempo com eles. Ele gastava tempo simplesmente de amizade. Ali em meio todo o ministério que ele tinha que realizar, ele ainda assim conseguia tirar tempo para passar tempo ali com Lázaro, Marta e Maria. E ali está então Lázaro doente. E eles vêm para falar para Jesus com urgência. Mas a gente vê ali no finalzinho do verso 6 que o que Jesus faz? Aparentemente nada. Ele fica 2 dias sem fazer nada, sem sequer tocar no assunto de que Lázaro estaria doente. Os próprios discípulos questionam isso, acham que Jesus está sendo frio, estranho. Como que pode? Um dos melhores amigos de Jesus. Jesus aqui realizando tantos milagres e ele vai deixar o próprio melhor amigo dele lá? Que frieza é essa? Só que tem algo muito maior aqui por trás. Tem algo muito maior aqui por trás. E a gente vai ver nos próximos versos. Durante esse tempo, desses 2 dias, algum tempo depois, Jesus ele simplesmente para e decide. A gente não lê os versos aqui, senão ficaria muito comprido. Ele decide. Então agora nós vamos lá para a Judéia. Nós vamos até Lázaro. E os discípulos estranham, porque já havia se passado muito tempo. Lázaro já havia sido dado por morto, e ainda assim Jesus quer ir lá. E a gente tem mais uma frasinha aqui para completar. Que tá aí: Deus pode até demorar. Essa é fácil. Mas ele nunca está atrasado.
ele pode até demorar, mas ele nunca está atrasado. E a gente vai ver, a gente já viu, mas a gente vai entender o porquê que isso é tão importante na história de Lázaro. Uma coisa muito importante, a gente não pode deixar para trás aqui, que o verso falou, e que eu falei na última vez que eu preguei aqui, que eu acabei passando a mensagem aqui, foi que quando Deus realiza um milagre, o maior milagre que ele faz é mostrar quem ele é mostrar o que ele é capaz de fazer, é transformar a vida daqueles que presenciam o milagre. Para quem se lembra, eu falei sobre a cura do paralítico, que é levado por cima do telhado da casa, e a gente falou muito desse assunto, e mais uma vez ele fala que ele vai curar Lázaro para que todos vejam a glória dele. E aí, essa demora, a gente vê que ela é proposital. Jesus ele espera propositalmente para que Lázaro morra por alguns motivos. O primeiro motivo deles era que havia uma crença generalizada na época, na cultura dos judeus, que um morto, após ele estar morto, o espírito dele ainda estava com ele, ainda havia um certo fôlego de vida até 3 dias após a sua morte. Havia essa crença. E Jesus ele espera então 4 dias para que Lázaro possa estar na mente de todos completamente morto, sem esperança, para que ele pudesse fazer o milagre. E não somente isso, como o maior ponto de Jesus fazer todos os milagres que ele fez era qual? Mostrar que ele era quem? Filho de Deus. Isso aqui é um ponto muito interessante. Hoje em dia, quando a gente vai ouvir um pouco falar sobre Jesus, é fácil falar sobre Jesus. Houve um momento na história que aqueles que pregavam sobre Jesus eram perseguidos. Hoje está na moda falar de Jesus. Só que Jesus, para a maioria das pessoas hoje, é o quê? É um grande filósofo, um grande pensador, com frases muito bonitas, com ensinamentos muito legais, ensina paz, ensina amor. É quase um hippie, né? Vamos assim dizer. E tá na moda falar de Jesus. Só que Jesus ele não vem na Terra por causa dos ensinamentos dele. O Wesley, quando ele pregou aqui no dia da Semana Santa aqui, ele falou isso, muito interessante, que Jesus ele não vem aqui por causa dos ensinamentos. Ele veio aqui para morrer e ressuscitar por nós. Ele veio aqui para mostrar que ele não era um mero homem com ensinamentos bonitos, que ele era o Filho de Deus, que ele veio para salvar todo mundo do pecado. E ele precisava mostrar e provar quem ele era. Ele veio para mostrar que ele era o Messias, que o Antigo Testamento tanto falava. O Cordeiro que era sacrificado tantas vezes. Ele era o Cordeiro verdadeiro. Ele era aquele que tira o pecado. Ele que cura. Ele que veio para morrer, veio para ressuscitar. Ele era Deus encarnado em ser humano. E é bonito falar dos ensinamentos de Jesus. É bonito falar das coisas que ele fez. Mas nada disso tem sentido nenhum se ele não for o Filho de Deus. O Deus encarnado, aquele que morre pelo pecado. Ele não veio para ser um libertador político como esperavam. E hoje muitas pessoas usam Jesus como um revolucionário político. E a gente vê que é absolutamente o contrário. Ele vem e esperam dele que ele seja um revolucionário político. Os judeus que não aceitam, justamente não aceitam porque esperavam um rei, esperavam alguém que libertasse o povo, e ele não veio aqui para isso. Ele veio para libertar não dessa mera vida efêmera e passageira, ele veio para libertar das correntes da morte. E quando Jesus se encontra ali naquela situação, que ele está operando milagres e milagres, ele já havia ressuscitado mortos, ele já havia curado cegos, ele já havia curado leprosos, ele já havia levantado paralíticos, e ainda assim muitos olhavam para ele e falavam, esse cara é uma farsa. Esse cara ele não é verdadeiro. Muitos planejavam ali a morte de Jesus, como um falso profeta, como um hipócrita, como alguém que falava coisas abomináveis, porque ele, se clamasse ser filho de Deus, era algo para apedrejamento na época. E era isso que as pessoas duvidavam. E um pensamento muito corrente que os próprios discípulos, ouçam bem, os próprios discípulos de Jesus tinham dúvidas se ele era de fato quem ele dizia ser.
Eles pensavam entre eles mesmos, mas e João Batista? João Batista que pregou sobre ele e aceitou ele. Foi levado prisioneiro, passou tanto aperto na prisão e foi morto decapitado. Por que Jesus não salvou João Batista? E por quê? E por que aquilo? Apesar de tudo que Jesus havia fazendo e mostrando quem ele era, ainda havia dúvida. Ainda haviam muitas pessoas, muitos fariseus, mestres da lei, que duvidavam de Jesus. E o propósito chave aqui nessa história é que ele mostrasse que ele é o Filho de Deus, que ele tem o poder e a chave sobre a vida e a morte. E ele nunca está atrasado. Ele pode demorar, mas ele jamais está atrasado. E por 2 dias parecia que ele não fazia nada. Você já pediu alguma coisa para Deus? Já passou por alguma situação que você pede, fala, parece que não acontece nada? Você acha que Deus está ausente? Ou até às vezes se pergunta, será que Deus de fato existe? Quando você está lá no fundo do poço, naquele momento mais sombrio da sua vida, cadê Deus? Ele está atrasado? Deus nunca se atrasa. Só que existem muitas coisas por trás daquilo que a gente enxerga que às vezes a gente não vê. Maria, Marta, os próprios discípulos não enxergavam o porquê do aparente atraso de Jesus. Mas ele sabia. Ele sabia. E eu queria ler um verso que ele não apareceu na tela. Eu vou pedir para um de vocês abrir na Bíblia. Eu tenho aqui ele aberto. E eu não coloquei ele de propósito, porque ele é um verso que eu queria também tirar uma reflexão. E eu queria que algum de vocês lesse alto para a gente prestar atenção. É o verso 33. João 11, 33. Se alguém puder ler em voz alta para nós. João 11, 33. Alguém pode ler para a gente? Muito bem. Jesus, ele aparentemente estava atrasado, ele aparentemente estava demorado. Mas quando ele chega e ele olha Maria, ele olha Marta, ele olha aquele povo triste, lutado por Lázaro, qual que é o sentimento dele? Ele se move por dentro, ele sente a tristeza. Deixa eu falar algo para ti. Nesse momento mais difícil da tua vida, quando você sente que não tem Deus, quando você parece pensar que não há resposta, quando você se questiona se sequer existe um Deus, quando você não vê mais esperança, quando parece que ele está atrasado, ele está lá por você. E ele sente a tua dor. Ele sente a minha dor. Quando aquele emprego que você teve por tanto tempo acaba, ele sente a dor. Quando um filho que você cria no caminho totalmente correto se distancia e vai ver uma vida completamente torta, ele sente a tua dor. Ele sente a minha e a tua dor. Ele tem empatia com a gente. Ele tem um relacionamento íntimo com a gente. E o que ele mais quer é curar a nossa vida. É trazer um milagre. Mas existem muito mais coisas envolvidas. Mas mesmo no momento onde aparentemente não há resposta, ele está ao teu lado. Tem uma música, se você quiser ouvir depois, chamada O Bilhete e o Trovão, que fala disso, no silêncio. Quando não dá para ouvir, na calmaria, naquele momento que não tem nada, onde aparentemente Deus não está lá, ele está lá. E a música fala, seja minha canção, seja minha estrofe, ponte e refrão. Naquela música de dor, de tristeza, naquele momento mais difícil, Deus está presente. E ele ouve e ele sente. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Jesus que olha Maria chorar e ele sente uma profunda angústia. Ele se move dentro dele. Ele pode até demorar, mas ele nunca está atrasado. Atrasado.
no meio dessa história, então, Jesus ele chega até o local e ele não vai exatamente até onde estão as pessoas. Ele fica um pouco retirado. Ele pede os discípulos para avisarem Marta. Marta vem até ele, chora, questiona. Jesus, por que você não veio? Se você tivesse vindo enquanto ele estivesse doente, ele ainda estaria salvo. Ele ainda estaria vivo. O Senhor teria curado ele. E aí Jesus fala para Marta, mas Lázaro, ele vai ressuscitar. E ela fala, vai sim, na segunda ressurreição, quando o Senhor restaurar a terra, ele vai ressuscitar. Mas Jesus tinha um plano muito mais imediato para Lázaro. E aí depois, então, Marta vai e traz Maria. E Maria vem e ela chora. E ela tá ali louca para falar um monte para Jesus. Mas atrás dela tem um monte de gente que odiava Jesus, que falava mal dele, então ela se segura, ela simplesmente chora. E é o momento que Jesus sente essa tristeza, que ele sente por Maria, ele sente por todas aquelas pessoas que ele amava. E aí a história corre. Jesus chega e pergunta, no verso 34, me mostra onde que está o local que Lázaro está. Ele chega lá, ele vê todas as pessoas chorando, e aí tem um verso. Jesus chorou. É um dos versos mais curtos na Bíblia. Jesus chorou. Mas ele fala muito. Ele fala muito sobre esse Jesus, esse Deus que tem sentimento por mim e por você. Mas eu queria trazer uma reflexão. E pode passar para a próxima frase. E eu vou falar algo aqui que talvez nunca tenha parado para pensar se você já viu essa história ou alguma coisa sobre ela, ou até a gente estudando aqui. Jesus não chorou por seus amigos. Ele não chorou por Lázaro, ele não chorou por Marta, ele não chorou por Maria. Ele chorou por duas coisas diferentes. Ele chorou pelos que o rejeitariam e ele chorou por mim e por você. No guia tem duas frases que eu coloquei embaixo e eu vou ler aqui. São citações. Cristo não chorou por Lázaro, pois estava para o chamar do sepulcro. Chorou porque muitos do que ora pranteavam a Lázaro haviam de em breve tramar a morte daquele que era a ressurreição e a vida. Quão incapazes se achavam, no entanto, os incrédulos judeus de interpretar devidamente suas lágrimas. Tudo o que está acontecendo aqui, toda a dor de Marta e Maria, a morte de Lázaro, os 4 dias que se passavam, todo aquele povo enlutado, chorando, desesperado, estava se passando por um motivo. Qual que era o motivo? Jesus queria mostrar a tudo e todos que ele era filho de Deus. Que ele não veio ali simplesmente para ressuscitar Lázaro, mas ele veio ali para mostrar que ele era o Messias, que ele veio resgatar para aquele povo, que ele é o Cordeiro imaculado de Deus. E mesmo apesar de tudo isso, todos os milagres que ele já havia feito, apesar de todo o tempo que ele esperou, apesar de ressuscitar Lázaro, 4 dias depois da sua morte, ele sabia que mesmo assim, haviam pessoas naquele lugar chorando por Lázaro que depois planejariam a sua morte. Que não importava o quanto ele tentasse mostrar quem ele era, o amor que ele tinha, ainda assim haveriam pessoas que o rejeitariam. Quanta teimosia! Deixa eu te perguntar, quantos milagres Deus vai ter que operar na minha e na sua vida para a gente reconhecer quem Ele é e entregar a nossa vida para Ele? Quantas vezes a gente precisa cair, precisa passar pelo momento da luta, da tristeza, um momento mais difícil que parece que Deus não está lá, que Ele está atrasado. Ele chega e nos levanta, nos faz um milagre e a gente ainda assim segue a vida como se nada tivesse acontecido. Quantas vezes a gente teima, ele mostra quem ele é, e ele fala, eu sou o Senhor da sua vida, eu vim para cuidar de você. E a gente ainda assim dá as costas e continua como se nada tivesse acontecido. Olha quanta teimosia dessas pessoas. Jesus deixa os seus próprios amigos chorarem, chora pela tristeza deles, mas ainda assim o maior choro dele é porque apesar de tudo isso, haveriam pessoas que estavam ali, presenciariam tudo isso, iriam tramar a própria morte dele, alguns tempos depois. Mas não é só por isso que Jesus chora. Ele chora porque naquele momento,
ele para e ele enxerga muito mais do que aquele momento. Naquele momento de tristeza e de choro, ele para pensar em toda a história da Terra, de começo a fim. Todo o grande conflito, as tristezas e as coisas que aconteceram. Tudo por causa da teimosia humana. Tudo por causa de uma rebelião. Olha a segunda citação aqui. Viu que na história do mundo, a começar com a morte de Abel, fora incessante o conflito entre o bem e o mal. Lançando o olhar através dos séculos por vir, viu o sofrimento e a dor, as lágrimas e a morte que caberiam em sorte aos homens. Seu coração pungiu-se pelas penas da família humana de todos os tempos e em todas as terras. Na história de Lázaro, não está só a tristeza das pessoas que perderam Lázaro, está a minha e a sua tristeza, está a minha e a sua dor. Naquele momento, Jesus para pensar em mim e você. Sabe aquele momento triste que você já passou, que você ainda vai passar? Naquele momento, Jesus viu aquilo e ele chorou por isso, por você, porque ele viu o quanto de mal ainda haveria de acontecer. Com todas as pessoas que estavam por vir, todos os lugares, todas as tristezas, eu e você estamos representados na história de Lázaro. E Jesus, ele não tem empatia apenas com Marta, Lázaro e Maria, que estavam ali e foram seus amigos. Ele tem um relacionamento íntimo e quer ter comigo e com você. E ele chora a minha e a sua dor. E a história de Lázaro está aqui para mostrar isso repetidas e repetidas vezes. Jesus chora. Uma das únicas vezes que isso aparece explicitamente na Bíblia. E ele chora porque ele para pensar em mim e em você. Ele para pensar em todos os filhos dele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Salvador. E a história continua. A gente tem ali, então, uma grande pedra tampando um sepulcro. Na cultura deles, na tradição deles, naquela época, não era feito exatamente, não era enterrado em cemitérios como a gente, havia sepulcros das famílias. E o que acontecia é que toda vez que alguém da família morria, eles abriam novamente o sepulcro, colocavam essa pessoa e fechavam o sepulcro. E a gente imagina que ali naquele local havia uma grande pedra. Porque era uma porta que passavam pessoas, era uma pedra, como a gente vê em algumas imagens, realmente grande e pesada. Não deve ser uma pedra fácil de achar. Você não vai ali numa esquina e você vê uma pedra gigante para você tampar um sepulcro. Não é algo fácil, não é algo simples que um homem pega e carrega. Era algo grande. E aí Deus, Jesus, Filho de Deus, pega e fala: tirai a pedra. Mas espera aí. Jesus estava prestes a fazer o maior milagre que já aconteceu relatado na Bíblia. Ele está para ressuscitar um morto de 4 dias. Será que ele não tinha poder para ele mesmo remover a pedra? Tinha ou não tinha? Vocês acham que Jesus tinha poder para remover uma simples pedra de uma porta? Se ele tinha poder para ressuscitar um morto, claramente ele tinha poder para isso. E o nosso Deus tem poder para tudo. Mas, próxima frase. Deus não faz por você aquilo que você mesmo pode fazer. E essa é uma lição que a gente vê em vários milagres da Bíblia. Ele não faz a parte que a gente pode fazer. Isso aqui é algo muito importante. Muito, muito importante. O milagre de ressuscitar Lázaro foi o maior relatado na Bíblia. E ali Cristo mostrou da forma mais clara e evidente possível que ele detém as chaves da vida e da morte, pois ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Retirar uma pedra seria algo simples de se fazer, diferente a isso. Mas ele trabalha em parceria com o ser humano. Aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, ele não faz. E a pergunta que até eu coloquei, a terceira pergunta era convivência. De que forma Deus trabalha com o ser humano? Em parceria. Deus ele trabalha dessa forma, em conjunto com o ser humano. O que é a Bíblia?
Uma junção de quê? Divino e humano. Ele usou autores, pessoas que erraram gramática na Bíblia. Tem erros de gramática. Tem partes na Bíblia que Paulo escreve e ele vai citar uma coisa no Antigo Testamento e no Antigo Testamento está escrito um número. E ele esquece o número e fala o número errado. Está na Bíblia. Um erro que ele errou a história do número. Porque ele faz essa parceria entre as mensagens eternas e divinas que provém dele com o humano. Ele não tira a pedra. E deixa eu falar para você. Você está pedindo um milagre muito e muito tempo para Deus. Já parou para pensar se você está fazendo a sua parte? Tem uma história até que conta de que um rapaz ele estava desempregado há 6 meses. E ele falava, pastor, eu estou desempregado há 6 meses. E eu oro, eu acordo de manhã, eu passo a manhã orando. Eu almoço, eu passo a tarde orando. E eu passo a noite orando. E 6 meses Deus não me deu emprego. E aí o pastor pergunta, quantos currículos você já entregou? Quantos lugares você já procurou emprego? E ele fala, nenhum. Ele vai conseguir algum emprego se ele não for atrás de emprego? É claro que não. Deus não faz por mim e por você aquilo que nós podemos fazer. Lembre-se disso. Quando você tiver algum problema na sua família e você jogar tudo para cima de Deus, pare para pensar. Será que eu estou sendo o melhor pai que eu poderia ser? O melhor marido? A melhor esposa? Quando você está com um problema financeiro e você pede um milagre a Deus, mas você está gastando de forma desenfreada, você não faz cálculo, você não vê o quanto você pode e o quanto você não pode gastar, será que um milagre vai poder ser feito ali? Deus trabalha em cooperação com a gente. Ele não faz por nós aquilo que nós podemos fazer. Mas ao mesmo tempo, Deus, pode passar, Deus não pede de você aquilo que você não pode fazer. E aqui a gente não está falando de salvação nessas duas frases. A gente está falando da atuação de Deus na vida humana. Enquanto aquilo que você pode fazer, você precisa fazer e Deus não vai fazer por você, Ele sabe a sua limitação, Ele sabe a minha limitação. E Ele não vai exigir de você algo que você não possa fazer. É assim que Deus trabalha. Tem uma historinha até que conta que o pai, ele chegava em casa com as compras no mercado, e ele tinha um filho mais velho e uma filha mais nova. E o filho mais velho, com os seus 11, 12 anos, queria mostrar que era forte e ajudar nas compras, e ele ia direto na caixa de leite. Ele pegava a caixa de leite, olha pai como eu sou forte, e levava a caixa de leite para dentro de casa. Um dia desses, a menina mais nova, que sempre carregava as sacolas, 6 anos de idade, ela chega e fala, pai, hoje eu quero carregar a caixa de leite. Uma menina de 6 anos de idade, magrinha, fraca, conseguiria carregar uma caixa de leite? Nunca conseguiria carregar essa caixa de leite. O pai não sabe o que fazer então, se ele dá a caixa de leite, obviamente ele não pode simplesmente dar a caixa de leite, se ele não dá e a menina fica triste porque não pôde carregar o que ela queria, então ele vai e fala, então vamos lá filha, você vai carregar a caixa de leite. Ele pega a caixa de leite, segura por trás e coloca na mão dela e sem ela ver ele vai carregando junto. E é assim que Deus faz com a gente. A gente precisa fazer a nossa parte, mas aquilo que a gente não consegue, Ele não vai pedir pra gente. É assim que Ele trabalha e é assim que Ele opera milagres. Esse é o nosso Deus que a gente vê aqui nessa história de Lázaro, que sente a minha e a sua dor, que pode até demorar pra gente, mas Ele nunca está atrasado. Ele sempre tem um propósito maior. E o propósito dele é mostrar quem Ele é. Quando Deus faz um milagre, o maior milagre não é o que Ele fez na nossa vida, mas como nós poderemos, através desse milagre, testificar dele. É por isso que eu coloquei na pergunta da convivência aqui para a gente compartilhar um pouco de milagres que foram feitos na nossa vida. Se você tem histórias, se você tem milagres que ocorreram na tua vida que você sabe, você tem certeza, isso aqui é a mão de Deus. Não guarde isso para você. Não faz sentido. Deus não opera milagres na nossa vida para a gente guardar e ficar por isso.
Ele opera milagres para mostrar a todos o Deus que Ele é. Não seja o teimoso fariseu que vê tudo que Deus faz na vida dele e ainda assim se esquece quem Ele é. Lembre-se quem Deus é para você. Coloque Ele como primeiro na sua vida, como seu guia, para que Ele sinta a sua dor e te acompanhe por ela. Para que você tire a pedra, mas que Ele ressuscite o morto. E eu queria concluir a mensagem de hoje com uma pergunta que eu coloquei aí no guia no final. Qual é a pedra na sua vida que tem te impedido de enxergar e aceitar Jesus como seu Salvador e o milagre que Ele quer realizar na sua vida? Qual é a sua parte? Você já sabe que aquilo que você não consegue fazer, Ele faz. Mas primeiro a gente precisa tirar a pedra. Eu não sei qual é a pedra da sua vida. Eu não sei se há algum problema que exige mais humildade. Você precisa ser mais humilde em reconhecer suas falhas, seus defeitos. Ou talvez engolir um pouco um orgulho, restaurar algum relacionamento, pedir perdão ou perdoar. Talvez esse seja um milagre que Deus quer realizar e essa é a pedra que você precisa tirar. Não sei, talvez a pedra seja algum pecado que você tenha acariciado por bastante tempo. E Deus tem tentado te livrar disso e Ele vai te dar força. Ele vai ressuscitar o morto, mas você precisa tomar a iniciativa e tirar a pedra. Eu não sei qual é a pedra da sua vida. Você sabe. Deus sabe. Mas eu sei que Deus, Ele está sempre, sempre e sempre querendo realizar milagres na nossa vida. Ele quer mexer com a nossa dor. Ele quer mexer com a nossa fraqueza. Ele quer nos libertar. E a gente precisa tirar a pedra. A gente precisa levantar da nossa zona de conforto. Usar a força que a gente tem. E nem sempre é fácil. Na verdade, quase nunca é fácil. E eu queria que nesse momento, para finalizar, você tirasse um minuto. Vou fazer silêncio, vou fazer minha oração aqui. Eu queria que você fizesse a sua oração. E você falasse abertamente para Deus: Senhor, essa aqui é a minha pedra. Essa aqui é a minha luta. E eu quero esse milagre na minha vida, Pai. Me dá força para eu tirar essa pedra. E ressuscita esse morto na minha vida. Para que assim como o Senhor mostrou para todas as pessoas ali, através da ressurreição de Lázaro, que o Senhor é Deus, que o Senhor vai voltar e vai ressuscitar todos, para que nós vivamos eternamente contigo. O Senhor tem as chaves da morte e da vida. Eu quero que o Senhor faça isso na minha vida, Pai. Mas para isso eu preciso tirar uma pedra. Tira um minutinho. Fale qual é a sua pedra. Tome uma decisão de remover essa pedra da sua vida. De fazer a sua parte para que Deus opere um milagre muito maior. Senhor, nessa tarde a gente pôde abrir um pouco mais da Tua Palavra e conhecer uma história. História do maior milagre que o Senhor realizou enquanto esteve aqui na Terra. Mas, Pai, esse milagre ele é tão relevante para aquelas pessoas, para o próprio Lázaro que foi ressuscitado, quando é para nós hoje. Porque a gente sabe que a Tua Palavra ela é eterna.
em cada história tem aplicações para a nossa vida. Primeiro, Pai, a gente te agradece, porque apesar de pequenos, frágeis, miseráveis, teimosos, muito teimosos, orgulhosos, desumildes, o Senhor, desde aquele tempo, olhou para a minha dor, Pai. Cada pessoa aqui, apesar de todas as nossas falhas, o Senhor chorou por nós. O Senhor viu o nosso momento de aflição, o nosso momento de angústia, e o Senhor esteve do nosso lado, nos abraçando, chorando conosco, Pai. Mas o Senhor foi além disso, meu Deus. O Senhor mostrou para nós que para cada momento de dor e de angústia, o Senhor tinha um milagre que o Senhor quer operar na nossa vida. O Senhor tinha algo para trazer que faria todos os nossos problemas, nossas dificuldades passarem. Mas não só isso, Pai, como usaria isso para testificar de Ti, de quão grande não eu sou, não ninguém aqui é, mas quão grande o Senhor é. E o Senhor nessa terra foi capaz de realizar o maior de todos os milagres, que é nos oferecer a oportunidade de vida eterna, aceitando a Tua graça. Mas, Pai, no meio dessa luta, dessa batalha, nessa nossa vida cristã, a gente passa por momentos de luta interna. A gente tem nossas dificuldades. E o nosso orgulho é difícil, Pai. O Senhor conhece nosso coração. O Senhor conhece nossa arrogância, os nossos vícios, os nossos maus hábitos. E às vezes, para o Senhor poder operar um milagre maior na nossa vida, a gente precisa abrir mão de alguma dessas coisas, Pai. A gente precisa deixar o Senhor trabalhar. A gente pede força, Pai. Mas acima de tudo, ouve cada coração aqui, cada entrega, para que a pedra seja retirada da nossa vida, para que um milagre muito maior do que a gente espera possa ser realizado na nossa vida. Ouve cada voz aqui, de cada coração. Dá força para retirar essa pedra. Faça um milagre na vida de cada um aqui. Nos muda, nos transforma e mostra através da nossa vida quem o Senhor é, para que mais e mais pessoas conheçam sobre Ti e possam experimentar essa maravilhosa vida de relacionamento íntimo contigo. Em nome de Jesus.